Muito bem, pessoal. Direito à nomeação de aprovados em concursos públicos. Nós vamos aqui direto ao ponto, tá? Esse trecho é bastante importante, ele é muito cobrado em provas e ele é do seu interesse prático aí enquanto concurseiro. Então é o seguinte, pessoal, olha só. A regra geral, tá? A regra geral é a seguinte. Nós vamos desenhar aqui a lista de aprovados em um concurso público, legal? A lista de aprovados em um concurso público. E nós vamos ter lá, por exemplo, sete aprovados do concurso público. Muito bem. E o edital, amigos, o edital daquele concurso público, o edital previa 4 vagas, tá? Então essas 4 vagas, elas já estavam previstas no edital. Legal? Então os 4 primeiros, né, classificados ali naquele concurso público, eles vão preencher as vagas previstas no edital. E os demais, o 5º, o 6º e o 7º colocado, eles vão ficar ali no chamado cadastro de reserva. Tá bem? Olha só, a regra geral é que esse pessoal aqui, que foi aprovado dentro das vagas previstas no edital, a regra geral é que eles possuam direito subjetivo à nomeação. Legal? Então, se o edital previa 4 vagas e você ficou dentro das 4 vagas, em regra, você terá direito a ser nomeado. Tá? Então você pode, inclusive, exigir judicialmente esta nomeação. Esta é a regra geral. Nós vamos ver que tem exceção, mas eu quero que você perceba aqui a regra geral. Agora, se você foi aprovado fora das vagas previstas no edital, a jurisprudência nos diz que estes aqui, eles possuem uma mera expectativa. Ou seja, eles não têm direito de ver o seu nome publicado ali no Diário Oficial. Eles possuem uma mera expectativa como regra geral. Bem? Então, para saber, pessoal, se a administração vai nomeá-lo, se você tem direito, né, se pode impetrar ali um mandado de segurança para exigir a sua nomeação, o divisor de águas é se você está dentro ou fora das vagas previstas no edital. Tá bem? Muito bem, essa é a regra geral. Estando dentro das vagas, né, em regra, haverá direito subjetivo à nomeação. Estando fora das vagas, existe o que se chama de mera expectativa, né? Então, não chega a ser um direito, tá? Se a administração nomeá-lo, ótimo, mas se ela não nomeá-lo, tudo bem, faz parte aí do jogo, são ossos do ofício. Agora, tem exceção, tá? O que nós estamos comentando aqui é a regra geral. Tem exceção tanto para quem está dentro das vagas e tem exceção para quem está também fora das vagas. Ou seja, haverá uma situação em que mesmo o aprovado dentro das vagas, ele deixa de ser nomeado. Tá? Isso vai ocorrer, segundo o entendimento do Supremo, se surgirem circunstâncias, fatos graves, supervenientes, relevantes, que demonstrem a necessidade daquele ente público não nomear você, mesmo que você tenha sido aprovado dentro das vagas. Tá bem? Então, se há fatos supervenientes, tá? Graves, relevantes, entende o Supremo que não haveria direito à nomeação mesmo do aprovado dentro das vagas. Imagine aqui comigo, olha só, lá em 2019 já passou, mas você estava voando nas provas de concurso público, saiu realmente arrebentando a boca do balão e colocando ali seu nome nas primeiras colocações dos concursos que você prestava. Inclusive, você está ali com o nome, você foi aprovado dentro das vagas. Muito bem, chegou 2020, você já comemorou, estourou aquela champanhe ali na virada de ano, esse é o meu ano, vou ser nomeado, tranquilo, show de bola. O que acontece? Chegou lá 2020, coronavírus, pandemia, estado de calamidade pública, enfim,
toda aquela situação, né, grave, uma situação que não se imaginava, né, que ela iria ocorrer, né, uma situação superveniente, né, surgiu aí, brotou ali no ano de 2020, e muitos entes federativos, né, muitos estados, municípios, né, e a própria União está passando por um momento de bastante dificuldade nas suas contas públicas. Tá? Dificuldades ali de ordem econômica, dificuldades financeiras. Então o que acontece? Né? Vamos supor que por esta eventualidade você acabou não sendo nomeado. Tá? Este é um fato, né? Uma crise econômica global, mundial, é um fato que poderia se enquadrar aqui como um fato novo, um fato superveniente, grave e relevante, que demonstre a necessidade de não atender, de não cumprir ali com a nomeação. Legal? Então, aprovado dentro das vagas, a regra é direito subjetivo à nomeação, exceção, surgimento de fatos novos, graves, que demonstrem, né, a necessidade de não nomear. Tá legal? Agora, passando aqui para a parte de baixo. Aqueles aprovados fora das vagas previstas no edital, em regra, eles não têm direito à nomeação. Mas tem exceção. Tá? Tem inclusive exceções, que eu já quero comentá-las aqui com vocês. Em primeiro lugar, nós temos a situação em que há uma desistência de um candidato que está melhor classificado, melhor colocado ali naquele concurso. Imagine o seguinte, olha só. O primeiro colocado aqui nesse concurso que está aqui na tela, o primeiro colocado, ele vai lá e desiste, pessoal. Ele desiste, tá? Então o que vai acontecer? Como o edital previa 5 vagas, e um desses 5, né, algum desses que está na sua frente, né, imagine que você é o sexto, aliás, imagine que você é logo o quinto aqui. Imagine que você é o quinto. Tá? Você está fora das vagas previstas no edital. Mas o primeiro colocado, que estava dentro das vagas, desiste. O que vai acontecer? Olha só, a partir desse momento, você passa a ter direito subjetivo à nomeação. Legal? Então é aquela situação, né? O primeiro colocado, vamos supor que ele já passou em outro concurso melhor. Ele vai lá, né? Você liga para ele, faz aquele contato, né? Descobre ali na internet o Instagram dele, o Facebook, começa aquele contato, interage com ele e pede para ele fazer o quê? Assinar o termo de desistência. É legal? Ele assina o termo de desistência, entrega para você, entrega para a administração e a partir desse momento, em razão da desistência de um melhor colocado, o próximo ali que estava fora das vagas, ele passa a ter também direito subjetivo à nomeação. Legal? É a primeira exceção aqui. A segunda exceção, pessoal, a segunda exceção é quando opera-se uma preterição, tá, na nomeação. Então, imagine o seguinte, eu vou retornar aqui aquela situação anterior. Opa. Retornar ali naquela situação anterior, em que o edital previa 4 vagas, né? O edital previa 4 vagas e ninguém desistiu. Muito bem, imagina que a administração começou a nomear, tá? A administração começou a nomear, nomeou o primeiro, nomeou o segundo, o terceiro e o quarto. Ou seja, ela nomeou todos que estavam ali dentro das vagas. E por um motivo qualquer, sabe-se lá, você é o quinto colocado e a administração, pessoal, ela pula você. Tá? Ela vai e nomeia, por exemplo, o sexto e o sétimo. Poxa, dá demais aí não, aí é sacanagem. E é mesmo, pessoal. O que aconteceu? Existe uma ordem, né? Fila ali que tem que ser respeitada. Esta ordem, né, que deve ser respeitada, ela foi descumprida pela administração. Ela pulou o quinto e nomeou o sexto e o sétimo. Então o quinto, pessoal, ele foi preterido. A partir do momento em que ele é preterido, mesmo estando fora das vagas previstas no edital, ele também terá direito à nomeação. Legal? E essa preterição, tá, que dá o direito subjetivo à nomeação, ela pode ocorrer em várias situações. Eu posso ter ali a preterição
boba, né? Simples como esse exemplo, tá? Eu posso ter a preterição quando surge, por exemplo, um novo edital, um novo concurso público, tá? E nós comentamos aquela situação da prioridade na nomeação. Imagine que a prioridade na nomeação é desrespeitada. A administração começa a nomear candidatos do novo concurso, desrespeitando a prioridade dos concursados anteriores, né, dos candidatos anteriores. Então, aqueles candidatos que foram preteridos também passarão a ter direito subjetivo à nomeação. Tá legal? E outra situação em que a preterição dá o direito à nomeação é quando surgem novas vagas. Tá? Olha só, muita atenção aqui. O mero surgimento de novas vagas não dá direito, tá? Não dá direito dos candidatos fora das vagas previstas no edital a serem nomeados. Agora, quando esse surgimento, imagine que surge lá uma lei, né, publicada uma lei, que ela cria mais 50 vagas, 50 cargos aqui para essa carreira. Tá legal? E a administração, né, vai lá, faz um novo concurso, enfim, por algum motivo, em razão dessas novas vagas, ela desrespeita a prioridade, né, o direito ali que os candidatos aprovados, melhor colocados, teriam naquele concurso. Tá? Então surgem novas vagas e ocorre a preterição. A partir desse momento também haverá direito subjetivo à nomeação para o candidato fora das vagas. Tá legal? Eu quero agora, pessoal, isso tudo foi um exemplo que nós trouxemos para trazer aqui para vocês essas regras e exceções. Eu quero agora costurar isso aqui para que fique bem claro aí para todos vocês, né, o que nós estamos falando aqui, segundo a jurisprudência do Supremo. Muito bem. Tudo vai depender se o candidato está dentro ou fora das vagas previstas no edital. Se ele estiver dentro das vagas, em regra, ele tem direito a ser nomeado. Excepcionalmente, se houver fatos supervenientes, imprevisíveis, graves, relevantes, né, situações realmente extraordinárias, aí será possível, né, que ele deixe de ser nomeado em razão de todo esse cenário catastrófico, esse cenário extraordinário. Tá legal? Então, em regra, ele tem direito a ser nomeado se estiver dentro das vagas previstas no edital. Agora, o que vai acontecer? Imagine que a gente tem um concurso lá com validade inicial de 2 anos, né, aquela validade máxima. Muito bem. Daudi, eu quero ser nomeado no primeiro mês. Eu quero ser nomeado, né, de cara, né, já fiz todos os planos aqui, enfim, quero casar, quero viajar, estou cheio de planos, né, que estavam represados ali quando estava estudando para concurso público e agora eu quero realizar todos. Muito bem, pessoal. A administração, mesmo aqui dentro da regra geral, a administração terá sim esse dever de nomeá-lo, mas a época em que você vai ser nomeado, aí, meus amigos, essa decisão cabe à administração. Tá? Se vai ser no primeiro mês, né, no 6º mês, no 10º mês ou no último mês, né, que é muitas vezes o mais comum, aí quem decide isso é a administração pública, não há direito à data, à época em que o candidato vai ser nomeado. Tá bem? Mas a regra geral é que, estando dentro das vagas, ele terá sim direito subjetivo à nomeação. E, estando fora das vagas, em regra, ele não terá direito, ele terá apenas a mera expectativa, tá? Mas há exceções em que ele vai ter sim o direito subjetivo, mesmo estando fora das vagas. É o que ocorre quando há uma desistência do candidato melhor classificado, tá legal? Ou quando ocorre algum tipo de preterição na nomeação, seja preterição simples, aquela que nós exemplificamos, né? Eu chamei o 6º e não convoquei o 5º, né? Seja preterição cumulada com novas vagas e seja preterição cumulada com um novo concurso público, desrespeitando a prioridade desculpa, pessoal, a prioridade na nomeação, na convocação que nós estudamos anteriormente. Tá legal? Então, é assim, né, que a jurisprudência do Supremo tem se posicionado em relação a direito à nomeação do aprovado em concurso público. Em regra, tudo vai depender se você está dentro ou fora das vagas, né? E até por isso, anteriormente, não era esse o entendimento supremo, tá? Mas em virtude, né, dessa alteração jurisprudencial, é que nós temos visto cada vez menos vagas nos editais dos concursos públicos.
Eu tenho ali um órgão, imagine que eu vá fazer um concurso público, e eu, aqui na boca miúda, aqui na cúpula do órgão, a gente fala em nomear, por exemplo, 50 candidatos. Mas eu não quero me comprometer ali com todos esses 50 candidatos. O que eu faço? Eu coloco 10 no edital, coloco 20 no edital, eu faço ali todo um estudo, todo um planejamento, consto 10 no edital e na prática eu acabo nomeando 20, 10, 20, 40, 50 e por aí vai. Legal? Então o que nós temos visto, é até por segurança dos próprios órgãos públicos, uma reação a esse entendimento do Supremo e uma redução na quantidade de vagas que figura ali no rosto do edital. Bacana? O que mais, amigos? Assim, então, isto diz respeito ao cadastro de reserva que nós comentamos anteriormente, aquele que está fora das vagas. Agora, nós estamos falando naquela pessoa que foi aprovada no concurso público, se ela tem direito ou não a ser nomeado. Situação distinta diz respeito ao nomeado. Tá? Aquele candidato que já foi nomeado no cargo, já foi nomeado para ocupar aquele cargo, ele tem direito subjetivo à posse. Tá? Então é o seguinte, imagine só, você estando dentro ou fora das vagas do edital, pouco importa, seu nome foi publicado no Diário Oficial. Tá? Você foi, ocorreu a sua nomeação. Muito bem, no mesmo dia você já estava ali com a mala pronta, Com a mala pronta, os documentos todos prontos, você já chega lá no órgão, entrega, fala, olha, eu tenho direito de tomar posse aqui, tá legal? Foi publicada a minha nomeação, estou com os documentos aqui todos em dia, e então eu quero ver a minha posse, eu quero tomar posse, e o Supremo diz que é isso mesmo. Tá? O nomeado ele tem sim direito subjetivo à posse. Bacana? O que mais? Para a gente já ir caminhando para o final desse bloco aqui relacionado a concurso público, tem outras regras que podem aparecer em provas, tem também a sua importância. É o seguinte, no inciso 8º, tá? No inciso 8º, o Constituinte diz que a lei vai reservar um percentual de cargos e empregos públicos para PCD. Tá? Para pessoas portadoras de deficiência, essa era a terminologia anterior, atualmente PCD, pessoa com deficiência, e definirá os critérios de admissão. Tá? Então, o PCD, as pessoas com deficiência, elas vão ter ali uma reserva de cargos, uma cota ali nos concursos públicos. Existem outras cotas também, existem cotas sociais, cotas raciais. Na administração pública federal existe a cota racial, que inclusive já foi chancelada pelo Supremo, tá? Mas esse dispositivo aqui se refere especificamente à cota para PCD. Muito bem. A gente já comentou anteriormente sobre o psicotécnico. Sobre o que diz a súmula vinculante número 44 do Supremo. E já comentamos que somente lei exige a submissão de um candidato a concurso público a um teste psicotécnico. Agora, nós temos que conhecer outros detalhes que gravitam em torno do psicotécnico em concursos públicos. Isso aqui, pessoal, bota um asterisco aí, tá? Isso aqui é bastante cobrado em provas. Olha só, pessoal. Já sabemos, para que alguém seja submetido ao psicotécnico, somente lei. Além da lei, é necessária a previsão, a regulamentação daquilo no edital, dizendo como é que serão as etapas, o conteúdo dos testes, enfim, como é que vai se viabilizar a interposição de recursos. Tá? Então, lei, previsão em lei, previsão no edital. O teste psicotécnico ele deve estar lastreado em critérios objetivos de avaliação do candidato. Tá? Então, existe sim uma certa subjetividade nesse tipo de teste? Existe. Mas na medida do possível é necessário que existam critérios objetivos com respaldo científico. Legal? A gente está falando aqui de algo muito sério, que é impedir alguém de acessar um cargo público, então tem que ter previsão em lei. O critério pelo qual a régua sob a qual aquela pessoa vai ser aferida, vai ser medida, deve ser ali algo com parâmetros objetivos e com respaldo científico. E além disso, possibilidade do candidato que foi barrado ali em virtude do psicotécnico manejar um recurso para que ele consiga eventualmente contradizer a opinião ali dos avaliadores. Tá? E esse é um tema, pessoal, que suscita muito debate no judiciário. Nós temos muitos candidatos que são barrados no psicotécnico, tá? E eles manejam ali um mandado de segurança, alguma ação judicial, para que seja feito um novo teste psicotécnico, questionando ali, muitas vezes, um critério que foi adotado.
tá? E muitas vezes eles conseguem participar do curso de formação. Muitas vezes eles conseguem, inclusive, serem nomeados sub judice, tá? Por força ali de uma ordem judicial. Tá bem? Inclusive, pessoal, nessas situações, tá? Nessas situações em que a nomeação se dá sub judice, a nomeação se dá por determinação judicial, não se aplica o que nós comentamos anteriormente quanto ao direito subjetivo à nomeação. É o seguinte, olha só, vou até retornar aqui porque esse ponto pode ser explorado em provas. Imagine aqui o seguinte. Imagine que o edital previa lá aquelas 4 vagas, tá bem? E os 4 foram nomeados. E o que aconteceu na prática? O sexto colocado, ele ingressou com mandado de segurança, tá? E o juiz, ao Poder Judiciário, concedeu, acolheu ali aquele mandado de segurança e determinou à administração que o sexto fosse nomeado. Tá bem? Poxa, Daldi, tudo bem, né? Decisão judicial deve ser cumprida. E a administração vai lá e nomeia o sexto. E a grande pergunta que se faz é, Daldi, vem cá, e o quinto colocado? Será que ele passa a ter direito subjetivo à nomeação em virtude da nomeação do candidato seguinte a ele? E neste caso específico, entende-se que ele não terá direito à nomeação, tá? Por quê? Porque a nomeação do sexto não foi uma decisão da administração pública. Não é que foi ali que o quinto foi preterido, não, é ordem judicial, tá? Por algum motivo, o juiz entendeu que houve uma falha na avaliação, que o sexto talvez ficasse em terceiro, enfim, que houve ali uma falha na administração, uma falha ali no concurso público, e nessa situação, se a nomeação é sub judice, o quinto não terá direito subjetivo à nomeação, tá bem? Agora sim, estávamos comentando ali o teste psicotécnico. O teste psicotécnico, isso é bastante cobrado em provas, olhem só como isso já apareceu. Órgão estadual somente poderá exigir em edital de concurso público a realização de exame psicotécnico para habilitação de candidatos ao cargo previsto, se houver previsão legal para tal aplicação. Isso aqui está correto, né? Falou em lei, é isso aí. É o diploma que legitima esse tipo de exigência. Muito bem, mais questão de prova. Nesta questão, agora sim, Priscila de Souza prestou concurso para o cargo público de agente de fiscalização. O edital referia a existência de 2 vagas e ela foi aprovada na 3ª colocação. Ocorre que ainda durante o prazo do certame, o prazo de validade, os 2 primeiros, olha só a sorte da Priscila, os 2 primeiros colocados desistiram do concurso por meio de termo expresso lavrado em cartório, termo de desistência. Priscila pretende ser nomeada para o cargo, que permanece aberto na estrutura, mas a administração pública se opõe, registrando que grande parte das funções previstas para o cargo foi transferida para a Agência de Regulação de Serviços Públicos, que faz parte da mesma estrutura administrativa, não havendo mais interesse público no preenchimento do cargo. E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? É aquela situação. Primeiro e segundo estavam dentro das vagas e a Priscila, que era a 3ª, estava fora das vagas. Tá? Só que ocorreu a desistência dos 2 primeiros. E a partir desse momento, a Priscila passa a ter direito subjetivo a ser nomeada. Tá bom? Então essa desculpa aqui da administração, ela não vai colar porque é direito da Priscila. Tá? Então na letra A, a administração tem o dever de perseguir o interesse público, pelo que Priscila não tem direito à nomeação. Errado, pessoal. Olha só, o atendimento ao interesse público é sim um princípio que rege toda a atuação administrativa, mas claro, a administração deve sempre perseguir o interesse público, mas respeitando os direitos e garantias individuais. Tá bem? E aqui é direito individual, direito subjetivo dessa candidata. Bacana? O que mais? A administração tem o poder discricionário de efetivar ou não a nomeação. Tá errado. Letra C, Priscila tem mera expectativa à nomeação. Errado. Priscila tem direito subjetivo a ser nomeada. Ante a desistência dos 2 primeiros, estando vigente o prazo do certame, obedecida a ordem de classificação, aí sim, amigos, é marcar aqui e partir para o abraço, tá bom? Letra D, nosso gabarito. Tem mais uma questão.
Tem sim, para o STJ, tá? Aqui é STJ, o candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número das vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação. Isso aqui está correto, tá? Porque atualmente esta é também a jurisprudência do STF, tá? Mas há algum tempo era o STJ, era apenas o STJ quem assim entendia. Tá? Atualmente há um alinhamento ali entre STJ e Supremo quanto a este aspecto. Tá bem? O que mais? Então ela tem direito subjetivo à nomeação se o candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas e convocado, tiver manifestado a sua desistência. Tá? Então a mesma situação lá da Priscila, isso aqui está correto. Atualmente tanto o STJ como o Supremo entendem que desistência do melhor colocado, tá? Enseja o direito subjetivo ao próximo ou aos próximos a serem também nomeados. Bacana? Muito bem, pessoal. Agora, além do entendimento do Supremo quanto a direito à nomeação versus a mera expectativa, é importante nós conhecermos alguns outros entendimentos também no Supremo que têm também sua importância em provas. Então venham aqui comigo na tela, eu quero comentar com vocês 4 entendimentos, alguns um pouco mais recentes, outros menos, mas todos com uma relevância especial em provas. Olha só, em primeiro lugar, quando a gente fala aqui em eliminação do candidato do concurso público pelo fato de responder a um simples inquérito ou uma mera ação penal, tá? Em fevereiro de 2020, amigos, em fevereiro de 2020, o Supremo acabou confirmando ali o seu entendimento no sentido de que o mero fato de responder a uma ação ao inquérito, em regra, não é suficiente para impedir um candidato de acessar um cargo público. Ou seja, no Brasil, vigora o princípio da presunção da inocência. Legal? E aquela pessoa, uma pessoa somente é considerada culpada, somente é considerado que ela praticou determinada infração quando há uma sentença efetivamente condenando aquela pessoa, inclusive uma sentença já transitada em julgado. Ou seja, se antes de ser pronunciada, prolatada ali a sentença, aquela pessoa está apenas respondendo ao inquérito, respondendo a uma ação penal, não se pode considerá-la culpado ou culpada, E a partir daí, o edital, ele não tem uma legitimidade suficiente para afastar do concurso público aquele candidato que ainda não foi condenado apenas por responder a um inquérito ou a uma ação penal. Então esse é o entendimento a que chegou o Supremo em fevereiro de 2020, aqui no âmbito desse recurso extraordinário, dizendo que afastar o candidato do concurso pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal requer uma previsão constitucional adequada instituída por lei, de modo que o edital não é um instrumento legítimo para criar uma cláusula nesse sentido. Apenas o edital não pode afastar o candidato por esse motivo. Tá legal? Outro entendimento importante do Supremo diz respeito à chamada nomeação tardia de candidatos. Olha só, pessoal, imagina o seguinte, imagina que você prestou o concurso lá, tá? E a administração, ela, enfim, por um motivo ou outro, ela acabou não nomeando você. Legal? Não nomeando você e você, tendo direito à nomeação, você passou lá dentro das vagas. Vamos supor que você foi lá, ingressou judicialmente, entrou com mandado de segurança, E aquela sua ação judicial, ela levou anos para ser julgada. Então você que que se tudo ocorresse normalmente, você poderia ser nomeado lá no ano de 2018, tá? Mas, na verdade, você acabou sendo nomeado apenas no ano de 2021 e com muito sacrifício, com muita luta judicial. Vem cá, estes 3 anos de atraso, vamos chamar assim, na sua nomeação, será que a administração pública deve indenizar a você aquelas remunerações que você deixou de receber por um atraso? Esse atraso, inclusive, era culpa da administração pública. Será que você deve ser indenizado por esse atraso na nomeação? E a resposta é que, em regra, não é devida indenização.
Legal? É isso que entende o Supremo. Essa nomeação tardia de candidatos no concurso público, em regra, não gera direito à indenização. Tem exceção, Daldi? Tem sim, quando o atraso decorreu de uma arbitrariedade flagrante, uma arbitrariedade notória por parte da administração pública. Aí sim, né, ela deveria indenizar aquele candidato nomeado tardiamente. Bacana? Então, mero fato de responder à ação penal, em regra, não pode ser impedido o acesso por meio de uma simples cláusula editalícia, e a nomeação tardia, em regra, não enseja o pagamento de indenização. Outros dois entendimentos dizem respeito à remarcação de etapas do concurso público por circunstâncias pessoais do candidato. Legal? Então você está fazendo ali o concurso público, tem a data da prova objetiva, a data da discursiva, tem a data ali do teste de aptidão física, né, o famoso TAF. E entende o Supremo que, em regra, se você tem ali uma circunstância pessoal, algo que aconteceu a você, em regra, essa circunstância pessoal não autoriza a remarcação daquela etapa do concurso público. Tá legal? Então é por isso que a gente diz, né? Passou no concurso público, está pendente apenas o TAF, o teste de aptidão física. Pessoal, fique tranquilo em casa, né? Fique ali, não se exponha, né? Nada de praticar esportes radicais, fique lá pianinho, porque se você sofre um acidente, quebra o braço, enfim, quebra a perna, você não terá direito a uma segunda chamada do teste de aptidão física. Esta é a regra geral do entendimento do Supremo, tá? Então, remarcação de teste físico em razão de circunstâncias pessoais, em regra, não há esse direito, não há direito à segunda chamada. Mas tem exceção. E uma primeira exceção diz respeito àquela candidata que ela está gestante, tá legal? Ela está grávida, tá? Então, o Supremo entende que o ordenamento jurídico brasileiro, ele protege a maternidade. Então, seria possível, sim, a candidata gestante, né? Imagina só, ela está ali com 8 meses de gestação e bem naquele dia, né, está agendado ali o teste de aptidão física dela. Correr, nadar, barra, enfim, flexão. Será que com aquele barrigão ela vai dar conta de fazer o teste de aptidão física? E é bem provável que não, né? Então é por esse motivo que, para a gestante, o Supremo admite a remarcação do teste físico, já que não é uma circunstância pessoal qualquer, é algo muito legítimo, né? Enfim, a procriação, algo natural da nossa sociedade, né? Então, em relação às gestantes, admite-se sim a remarcação daquela etapa de aptidão física. Tá legal? O STJ, especificamente o STJ, ele entende que também para as lactantes, o bebezinho já nasceu, mas está amamentando, né? Então, muitas vezes, a lactante ela não vai ter a mesma desenvoltura física que poderia ter quando não estava amamentando, né? Ou ficaria muito difícil, né, agendar ali horários de amamentação, enfim. O STJ acaba entendendo que também a lactante poderia remarcar o teste de aptidão física. Bacana? Muito bem. E além deste caso, eu quero ressaltar aqui um outro entendimento para vocês, um entendimento que surgiu no mês de novembro de 2020, tá? No mês de novembro de 2020, que tem a ver com a chamada escusa de consciência. Escusa de consciência, que é prevista lá no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. Ninguém poderá ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, salvo, né, se ele não puder cumprir a obrigação acessória, a obrigação alternativa. Muito bem, pessoal. Existem algumas religiões, tá, que recomendam, né, e determinam, em muitos casos, que em determinados dias da semana a pessoa ela não saia de casa, né, que a pessoa ela não acabe não desenvolvendo determinadas atividades. E muito se discutia, né, o que acontece quando, por exemplo, aquela etapa do concurso público ela é marcada, por exemplo, para um sábado. Existem lá religiões que determinam que o sábado seja guardado.
Legal? E aí, como é que fica? A religião impõe que o sábado seja guardado e o concurso público está marcado para ocorrer naquele sábado. Vem cá, o que vai ocorrer nessa situação? E aqui também entende o Supremo que é uma circunstância pessoal que tem amparo na Constituição Federal. Legal? Artigo 5º, inciso 8º. Então, para esta situação, o Supremo entende possível, sim, a alteração das datas daquele concurso público por motivo de crença religiosa. Legal? Então, para aquela pessoa, é possível a realização de etapas do concurso público em data distinta da prevista no edital, tá? Então, o edital previa lá 5 de abril de determinado ano, tá? Então, para um grupo de candidatos, seria possível a aplicação daquela etapa em outra data, tá? Que esteja alinhada ali à sua crença religiosa. Legal? Então, é possível a realização de etapas do concurso público em data distinta da prevista no edital por candidato que invoca a escusa de consciência lá do artigo 5º da Constituição por motivos de crença religiosa. Legal? Nesta situação, alguns pressupostos a serem observados. É necessário que a alteração da data tenha ali uma razoabilidade, tá? Não pode ser algo desproporcional, algo que fuja aqui, né, da finalidade pretendida pelo Constituinte, tá? É necessário que se observe ali uma igualdade entre todos os candidatos, tá? Muitas vezes eu não posso, aplicar essas provas ali em datas distintas, uma prova muito fácil para um determinado grupo e outra prova muito difícil para outro determinado grupo, né? Então, é necessário que mesmo diante de datas distintas, seja mantida a igualdade entre os candidatos e, claro, aquela alteração não represente, não gere um ônus desproporcional de administração pública. Tá legal? Então, atendidos esses 3 pressupostos, seria possível, por motivo de crença religiosa, a marcação e a realização daquela etapa do concurso público em data distinta. Bacana? Novembro de 2020. E para a gente fechar aqui esse bloco, pessoal, vamos aqui ao nosso tradicional resuminho, né? A gente está estudando aqui o concurso público, mandamento constitucional 37º é a regra para a investidura em cargos e empregos, não para funções. Bacana? O concurso público deve ser de provas ou provas mais títulos, validade máxima de 2 anos, prazo este prorrogável uma vez por igual período, tá legal? O psicotécnico nós já estudamos, previsão em lei no edital, critérios objetivos com respaldo científico, resguardada a possibilidade de recurso. Nós já comentamos também sobre o direito, né, à nomeação do aprovado dentro das vagas e, em regra, a mera expectativa do aprovado fora das vagas, tá? Em regra, este tem direito à nomeação, né, exceto se aprovado dentro das vagas, mas surjam fatos graves, supervenientes, imprevisíveis que demonstrem a necessidade de não nomear. Tá legal? Agora, o aprovado fora das vagas, ele passa a ter direito à nomeação quando há desistência do aprovado fora das vagas e ocorra alguma espécie de preterição na nomeação. E com isso a gente encerra aqui esse bloco sobre concurso público.